Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, meio espremida numa sala muito barulhenta, mas infelizmente é o que tem para hoje. Peço desculpas de antemão pelos barulhos que vocês vão ouvir no fundo. É horário de almoço, o pessoal vai ficar passando aqui mesmo, e essa foi a única sala disponível que eu consegui para gravar. Afinal de contas, é uma história especial que você gosta, eu gosto e todo mundo gosta, que é a cartomante e o lobisomem. Vou pedir mais uma vez desculpas. Realmente eu tô próxima à rua. Ó, vocês estão ouvindo? Cachorro, gato, periquito, papagaio e de vez em quando uma pessoa. Me desculpem, mas eu estou gravando agora ao meio-dia e essa história tem que carregar, além de ser editada, para sair hoje ainda às 19 horas, porque vocês merecem. Bora lá? A cartomante e o lobisomem, capítulo. Meu Deus, vou ficar devendo essa informação aqui no áudio, mas eu escrevo já já. Sentada em uma pedra grande, com os pés molhados e brincando com a nascente do rio, pensava em tudo que tinha acontecido nesses últimos anos em minha vida, em nossas vidas, na realidade. Estávamos há 2 dias na fazenda, onde viviam Samara e Alex, juntos com seu filho Miguel. Samara pediu ajuda na fazenda porque estava grávida do seu segundo filho e prestes a dar à luz. Então, conversando com Samuel, decidimos vir e ajudar o máximo que precisava. A fazenda que viviam Samara, Alex e Miguel pertencia à família Álvares. Samara é engenheira agrônoma, assim como Alex, que teve suas especializações em engenharia mecânica, inclusive. Ou qualquer coisa parecida com isso, porque eu não prestei muita atenção quando ele falava. O casal cuidava da fazenda muito bem, contando com alguns funcionários, lupinos, tantos fixos quanto temporários, na época da colheita. A fazenda de Samara Álvares é um verdadeiro paraíso natural, localizada em uma região de clima ameno. Ela se estende por vastos campos verdes que aparentemente se misturam com o horizonte. No coração da propriedade, uma nascente cristalina emerge da terra, com águas frescas que corre por entre as pedras, criando um pequeno riacho que abastece a fazenda e rega os plantios com seus pivôs enormes. Ao redor da nascente, um cenário é ainda mais vibrante, com árvores nativas e plantas silvestres que molduram o local, oferecendo sombra e frescor. A fazenda é divina em áreas bem cuidadas. De um lado, há campos de plantio, onde Samara cultiva uma variedade de grãos e hortaliças que garante a renda principal da fazenda. As plantações estão sempre em perfeito estado, beneficiadas pelo solo fértil e pelo cuidado dedicado de Samara e Alex, sempre atentos. Outro destaque da propriedade é o pomar de frutas. Árvores frutíferas como macieira, pereiras, laranjeiras e pessegueiros crescem em fileiras ordenadas. Durante as estações mais quentes, o ar é impregnado pelo doce perfume das flores e, mais tarde, pelas frutas maduras, prontas para a colheita. Naquele dia, tinham mangas verdes e jabuticabas, além de goiabas e mamãos no pomar, pronto a serem devorados. Não comi muito, pois eu me senti enjoada.
O pomar não só embeleza a fazenda, mas também é uma fonte adicional de renda, com a venda de frutas frescas e produtos derivados, como doces, compotas, tudo feito aqui na fazenda. A parte mais encantadora da fazenda é a área dedicada aos mini bichos, onde Samara mantém uma coleção de animais de pequeno porte. Sim, entre eles há mini vacas, cabras, anãs, porquinhos e até mini cavalos. Essa seção é uma atração à parte, especialmente para crianças. Roniel e Miguel. Me arriscaria a dizer também Samuel, no meio das crianças. Sim, ele não podia ficar um minuto sem ir lá olhar os mini animais. Além dos campos e do pomar, a fazenda de Samara Álvares tem um charme especial por sua estrutura bem planejada e o carinho com que é cuidada. Perto da nascente há um lago artificial, alimentado por águas cristalinas que flui continuamente. Esse lago serve tanto para um ponto de lazer quanto para a segurança de partes da plantação. Ao redor dos bancos de madeira foram estrategicamente posicionados para oferecer aos visitantes e moradores um lugar tranquilo para contemplarem a paz. Caminhando mais adiante pelos campos verdes, que aparentemente nunca terminam, o visitante chega às estufas modernas que Samara implementou. Eles permitem o cultivo de hortaliças e ervas durante o ano todo, independente das condições climáticas, aumentando ainda mais a produtividade da fazenda. Dentro das estufas, o ambiente é controlado com perfeição e as plantas crescem de forma saudável, refletindo a paixão de Samara pela agricultura sustentável. A fazenda também tem um celeiro grande e bem organizado, onde são armazenadas as colheitas e os equipamentos de trabalho, além dos silos, especialidade de Alex. As partes do celeiro são decoradas com ferramentas antigas que pertencem aos antepassados de Samara, conferindo um ar de tradição e história ao local. É aqui que uma equipe se reúne para discutir os planos de cultivo e dividir tarefas diárias. Ali sentada, relaxando meus pés naquela água límpida e transparente, relembrei quando conheci Samael ou Samuel. Eu já sabia que ele era o homem da minha vida. Sim, ele era o homem da minha vida. E o nascimento do nosso Roniel veio concretizar esse fato. Roniel é uma bênção de filho, muito, muito parecido com o pai, tanto nos cabelos escuros quanto nos olhos cor de azul, azul topázio. Qualquer mau humor ou pensamento negativo que eu tinha era instantaneamente eliminado quando via o rosto de Roniel. Estava mergulhada nas lembranças da primeira roupinha, do primeiro sapatinho, da primeira festa de Natal, do primeiro aniversário, da primeira palavra, claro, papá, do primeiro sorriso, que foi para mim. Naquele momento nostalgia, fui interrompida quando ouvi a gargalhada de Roniel e de Miguel. Eles estavam brincando. Amor, disse Samuel, me beijando a testa e constatando uma alteração de temperatura no meu corpo. Eu estava suando frio. Fazia algumas horas que eu não comia. Eu não conseguia. O sorriso oferecido por meu esposo cessou imediatamente quando senti minha temperatura. O que foi? Disse o meu grande amor, agora com a fisionomia preocupada.
Eu tô me sentindo cansada. Deve ser a temperatura alta, respondi sorrindo. Eu sabia o que eu tinha, mas não era a hora para contar. Tínhamos problemas maiores vindo diretamente à nossa direção. Como cigana, eu sabia. Samuel respondeu: Vamos até a sede da fazenda. Lá, tomamos um refresco de limão. Se virando para as crianças, ele disse: O que vocês acham? Um refresco de limão geladinho. Eba! Disseram os dois, juntos. Era incrível como Roniel e Miguel eram parecidos. Beijei com carinho os lábios do meu amado Samuel e nos dirigimos ao jipe que havia nos trazido até aquele lugar paradisíaco e seguimos rumo à sede da fazenda. Ao estacionar o jipe em frente a uma construção ampla, cheia de janelas, onde cada uma era um cômodo, descemos do veículo e subimos aos poucos degraus até uma grande varanda, onde já estavam Alex e Samara, sentados confortavelmente em cadeiras, uma ao lado da outra, e estavam de mãos dadas. Até que enfim vocês voltaram, disse divertidamente Samara. Por que até que enfim? Perguntou Samuel, divertido. São mais de 7 horas já, respondeu Samara. O quê? Eu perguntei. Ainda está de dia, como pode ser 19 horas? Você está no Mato Grosso. Aqui o horário é diferente, disse Samara. Estão com fome? Eu estava enjoada, mas eu precisava disfarçar o máximo possível. Afinal, o foco não era eu. Mas os dois meninos responderam ao mesmo tempo: Sim! E todos rimos. Vamos lá dentro, tome os seus banhos e vamos ao jantar, disse Samara. Ambos correram para o mesmo banheiro e colocaram a banheira para encher. Eu fui atrás, claro. Roniel era meu primeiro filho. Tinha 5 anos e se sentia sozinho demais em casa. Sempre me pedia um irmão ou uma irmã, mas isso nunca aconteceu. Depois que Roniel nasceu, eu tive 2 abortos espontâneos, o que deixou Samuel e a mim muito tristes. Então, resolvemos relaxar e deixar a natureza agir em nossas vidas. Não, não era por falta de treino. Nós fazíamos a nossa parte. Nós sabemos como que funciona a reprodução humana. E os anos se passaram e nada de um bebê no forninho. Até aquele momento. Sim, eu estava grávida. Descobri antes da viagem por um teste de farmácia. Só não queria criar expectativas durante as minhas orações. Pedi orientação no que fazer quanto à gravidez. Tive visões quanto à minha cunhada Samara, pois por isso nós estávamos ali. Mas eu sabia que vinham problemas, problemas os grandes. Meus pensamentos foram mais uma vez dominados com gritos de criança no banho, se divertindo na banheira. Eu estava na porta, olhando ambos brincarem com suas miniaturas de soldado. Sabíamos que era uma prévia do que seriam a vida desses dois pequenos. Afinal, eram lupinos e, segundo minhas cartas, eram gen-ativos, ambos os garotos. Eles brincavam sempre, sempre, como se ambos estivessem no mesmo grupo de batalha, não como inimigos ou rivais. Ali, observando-os brincar, no banho, eu me emocionei. Me lembrei do acampamento cigano que eu nasci. Me lembrei do meu pai lupino. Por onde andava? Me lembrei de Magali. Que saudades da minha irmã. O povo cigano de nosso acampamento era muito unido. Nos ajudávamos demais uns aos outros, assim como os primos. Meninos, termine esse banho para jantar.
disse Samuel, entrando no quarto naquele momento. Meus pensamentos foram mais uma vez dominados com o grito de crianças no banho, se divertindo na banheira. Eu estava na porta, olhando ambos brincarem com suas miniaturas de soldado. Sabíamos que era uma prévia do que seriam a vida desses dois pequenos. Afinal, eram lupinos e, segundo as minhas cartas, eram ambos os garotos Gen ativo. Eles brincavam sempre, como se ambos estivessem no mesmo grupo de batalha, não como inimigos, não como rivais. Ali, observando os dois brincar no banho, eu me emocionei. Me lembrei do acampamento cigano que eu nasci. Me lembrei do meu pai Lupino. Por onde andava, será? Me lembrei de Magali, que saudade da minha irmã. O povo cigano de nosso acampamento era muito unido. Nos ajudávamos demais uns aos outros, assim como os primos. Meninos, termine esse banho para jantarmos, disse Samuel, entrando no quarto. Ah, pai, nem enrugou nossa pele, disse Roniel. É tio, nem brincamos hoje, disse Miguel. Samuel me olhou divertido e disse: Só mais 5 minutos. Ah, disseram enquanto Samuel saía do quarto. Nem brincamos, como se não tivessem acordado às 5 horas da manhã junto com as galinhas. E estavam brincando até aquele momento. Mais algum tempo, estávamos todos à mesa de jantar, saboreando uma deliciosa lasanha, feita pela cozinheira Cida, atendendo aos desejos de minha cunhada. Agradeci mentalmente a Deus o fato do enjoo ter passado e comi a deliciosa lasanha que estava no meu prato. O jantar seguiu em silêncio, um silêncio leve e energia pura. E o bebê? Perguntei a Samara. Ela sorriu, respirou fundo e disse: Está querendo nascer 2 semanas antes do tempo predestinado. Samara era idêntica a Samuel. Olhos azuis profundos, apesar da gravidez, que era notada apenas quando Samara estava de frente. A barriguinha pontuda e baixa, mostrando a proximidade do nascimento da criança. Já está sentindo dores fortes, né? Perguntei, puxando o assunto. Sim, o dia todo senti. Por isso eu fiquei em casa. Passei tudo o que precisava para Alex. Ela disse, se virando e sorrindo para o marido, que pegou sua mão e beijou com carinho. Vai dar tudo certo, amor, disse Alex. O que você vê, cunhada? Disse Samara. Como disse? Perguntei. Eu perguntei mais para ganhar tempo do que dizer a ela. Nem tudo poderíamos contar a Samara. Primeiro, pelo estado que ela se encontrava. Ela está grávida e a qualquer momento a criança deve nascer. Não seria pela notícia que eu ia trazer, que viria o nascimento da criança. Melhor seria se fosse pela natureza, concordam? Porém, eu também não posso mentir. E ela repetiu. O que você vê? Repetiu Samara, completando. O que você vê no futuro da fazenda? O que você vê no nosso futuro? O que você vê no futuro dos nossos filhos? Pensei, pronto. Mais específica que isso, impossível. Eu sorri e Samuel, que me conhece bem, disse brincando. Ela vê você ficando velha, caquética, igual a Dona Isa. E ambos sorriram. E foi Samara quem explicou. Dona Isa era a nossa primeira babá. Nosso pai, Elde, não aguentava mais filhos quando nossa mãe anunciou os gêmeos, nós. Por isso, ele já contratou uma senhora
sinistra para ser a nossa babá. E nisso começaram uma série de piadas no passado deles. E terminamos o jantar, ouvindo histórias da infância dos gêmeos. Saímos da mesa da cozinha, indo para o sofá na sala, enquanto os gêmeos brincavam de lembranças. Me aproximei da estante de livros que eles tinham na sala e comecei a folhear alguns deles, sem prestar atenção. Alex discretamente se aproximou de mim e disse baixinho: Eu entendi que você viu algo e que não pode dizer na frente dela. Foi uma confirmação, leitores, não uma pergunta. Então Alex continuou: Primeiro quero te agradecer por não contar a Samara, mas eu preciso que conte a mim. Quero me preparar. Ele ficou em silêncio, de cabeça baixa, e disse: Você não ia deixar seus negócios para vir aqui só para nos ajudar ou por saudade. Olhei para ele, sorri e disse: Eu viria sim, mas você está certo. Voltando a minha atenção para os livros, continuei: Muito bem, olhe para os livros. Eu disse a ele e ele entendeu. Para quem via a uma distância, estávamos falando sobre livros, enquanto ambos pegavam um a um dos exemplares e um mostrava para o outro, enquanto conversávamos. Eu comecei: Alex, eu estou grávida. E antes de me comunicar, de te dizer o que aconteceu, o que eu ainda não fiz, eu não contei para o seu cunhado. Claro, que fique bem claro isso, eu não contei. Eu abri um portal para saber o que eu enfrentaria. Eu sorri e continuei a repassar alguns capítulos da mão, conforme ia pegando na estante, aleatoriamente. E Alex fazia a mesma coisa. E continuei a contar. Quando eu abri o portal em minhas orações, eu vi meu bebê na barriga e protegido. Sabia que viria com saúde. Foi quando o universo me mandou uma informação. Eu vi mais de 10 cães invadindo a sua fazenda, enquanto os irmãos corriam à noite. Parei alguns segundos, porque eu vi o terror nos olhos de Alex, ainda fixos no livro. Esperei ele digerir a informação e, em algum tempo, ele disse: O que mais viu, Esme? Qualquer detalhe me ajudaria a entender a data e a hora, disse Alex. Como bom engenheiro, mantém sempre o pensamento na racionalidade. E eu respondi: Vi que era próximo à alvorada, quando tudo acaba. Alex respirou fundo e reparamos que os irmãos estavam em silêncio. E Alex improvisou: Estamos pensando em plantar milho, mas com esse tempo o plantio seria inviável devido à falta de chuva no período de plantio. As chuvas previstas para março pegaria a plantação quase pronta para a colheita, ele disse e eu sorri, entendendo que ele estava protegendo o nosso segredo. Estava pensando em plantar em toda a fazenda ou só intercalado alguns pontos? Eu disse e Alex sorriu. Seria apenas períodos intercalados, mas em toda a fazenda. Uma mão forte tocou minha cintura, enquanto uma boca quente beijava meu pescoço. Estão falando de negócios? Disse Samuel, com a boca próxima demais do meu pescoço, me causando imediatamente um calor. Mas de que adianta ter calor naquele momento? Eu estava na sala da minha cunhada e a família estava ali. Então, mudei de assunto. Amor, respondi. Fico louca ao ver quantos livros eles têm aqui. Fiquei encantada. Samuel olhou de ponta a ponta da estante, cheia de conhecimentos técnicos, em folhas, com capas duras.
Quanto tempo demoraria para ler toda essa babaquice? Disse ele, brincando. Creio que um mês. Se for de romance, menos tempo. Disse olhando para Samuel. E ouvi a risada de Samara ao fundo da sala. Foi então que eu entendi que aquela estante era exatamente conhecimento técnico. Romance tenho aqui, disse ela, levantando com dificuldade da cadeira e indo em direção ao outro lado da sala, onde abriu as portas de um outro armário, aparecendo centenas de livros de romance. Samara me olhou sorrindo, constatando, pela minha feição, o quanto eu gostei da novidade. Acredito que dê para se divertir. Não que a fazenda não tenha itens para se entreter, cunhada. Sim, foi a única coisa que eu consegui responder. Enquanto soltava o livro sobre plantio de cana-de-açúcar, que estava na minha mão e eu não tinha reparado, e me dirigia à minha mais nova descoberta, um canto escondido sobre livros que me atraiu sempre. Minha mente mergulhava em histórias de romance quando eu lia. E, analisando alguns exemplares, não notei quando a sala ficou com o som apenas das crianças e Alex sentado. Samuel e Samara foram correr. Já estava na hora. Alex estava sentado, olhando as crianças brincarem, no tapete, no centro da sala. Mas a cabeça dele estava longe dali. Quando meu mentor me lembrou que eu não era a única na sala. E me virei encontrando Alex, com um olhar longe das brincadeiras da criança. Alex, eu chamei. Ele levantou o olhar bem devagar. O universo nos ajudará, ele confirmou com a cabeça, levantando um dedo à boca e depois apontando à janela. Eu entendi que os gêmeos estariam do lado de fora, nos observando. Alex levantou, mudando imediatamente o humor. Você prefere esses livros científicos? Disse ele brincando. Não, eu prefiro os romances. Acredito que vai gostar desse, disse Alex, pegando um livro de capa roxa, onde na frente havia um bilhetinho de papel, escrito à mão. Estava escrito assim: Esme, cuidado com o que diz. Os gêmeos e os demais da fazenda estão do lado de fora da casa. Eles conseguem nos ouvir, mas antes de dormir, preciso que me diga se ouviu algo mais que possa nos ajudar. Poderia fazer isso? E assim encerrava o bilhete. Eu olhei para ele e disse: Sim, já ouvi falar desse livro. Posso começar por ele? Eu disse, procurando uma caneta ao redor, encontrando um potinho com algumas. Peguei uma caneta e, respondendo aquele mesmo bilhete, eu escrevi: Amari. Ouvi o nome Amari. Esse livro conta um pouco da nossa história de vida, disse Alex, pegando o bilhete com as mãos, retirando um isqueiro do bolso de trás da calça, acionando a chama e colocou na ponta de baixo do papel, queimando-o por completo. Quando cruzamos o olhar, ele piscou, e eu entendi que seria mantido nosso segredo. Sorri agradecendo, e ele continuou. A dona Vera procurou a todos para fazer um livro nosso, e essa história é verídica, é a nossa. Ele disse e eu sorri. Gravem essa informação. Nesse momento eu achei que era uma brincadeira, mas era verdade. Aquele livro roxo era a história deles e creio que vocês já conhecem, uma parte delas pelo menos. E eu respondi a ele: Vou começar por esse livro então. Obrigado pela indicação. Fiz uma reverência cigana para ele atender o agradecimento implícito no meu jeito de agir e me dirigi ao tapete, sentando ao lado das crianças. Mãe, brinca com a gente, disse Roniel. Ele é conhecido como Rony.
Então, a partir de agora, vou me dirigir a ele como Rony. Claro, meu anjo, o que eu serei na brincadeira? Você será uma linda cigana que está em perigo, tia, disse Miguel. Combinado. E onde eu fico? Ah, você fica dentro da fazenda, cuidando de todos. Quando será atacada, disse Rony. Olhei assustada para Alex, achando que os meninos tinham nos ouvido. Combinado, disse aos meninos, que me entregaram um boneco parecido com um deles e começaram a brincar. Uma verdadeira guerra de bonecos foi instalada, sempre com os meninos rindo. Percebe-se nitidamente o instinto que os meninos tinham para a batalha, montando estratégias inteligentes, mesmo para meninos com 5 anos de idade. Alex estava sentado na poltrona, com as pernas cruzadas, observando a nossa brincadeira. Os índios chegaram, gritou Miguel, tirando Alex do seu estado de concentração. Mas eles nos ajudam, filho. Tem índios por aqui? Perguntei a Alex, que confirmou com a cabeça. E com um sorriso triunfante disse: Temos índios ao lado do riacho. São os Caiabi, provenientes do Xingu. E tem a Mari, a minha amiga tia, disse Miguel. E Alex olhou para mim e sorriu. Miguel se virou a Rony e disse: Você sabia que Amari significa árvore frondosa na língua tupi-guarani? Não. E o que significa você é um bobão na língua tupi-guarani? Significa você também, primo. É um bobão. E ambos riram, inclusive Alex e eu. Quanta imaginação. Está na hora de dormir, meninos, eu disse e ambos reclamaram. Ah, mãe, tá cedo. São mais de 23 horas, meninos. Amanhã vocês brincam mais. Eu respondi. Pai, posso dormir com Rony? Perguntou Miguel ao seu pai Alex. Depende de Esme e Rony. Se eles permitirem, ok. O que acham de montarmos uma cabaninha para brincarem que estão dormindo em uma oca? Que é oca, mãe? Perguntou Rony. É onde alguns índios vivem, filho. Respondi. Ah, então tem ocas nessa fazenda? Perguntou Rony. Olhei para Alex, perguntando silenciosamente sobre os índios. E Alex respondeu: Os índios da fazenda vivem tanto em ocas de palha como casinhas feitas de barro. Depende do que querem, ajudamos a todos. Já sugerimos que vivam em casas construídas por nós. Mas o cacique disse que não são construções sustentáveis, então preferem ficar em casas de palha ou de barro. Mas tio, e se chover? Perguntou Rony. Fazemos assim. Amanhã cedo vamos até a aldeia e vocês fazem as perguntas que quiserem. Combinado? Eba! Disseram ambos. Mamãe, você vai fazer oca sustentável para nós? Eu sorri. Pensei que queriam uma oca mais limpinha, feita com cobertas e travesseiros. Eba! Minutos depois, Minutos depois, no quarto ao qual dormíamos, separei um tapete no chão. Por cima, coloquei um colchão confortável, onde os dois meninos estavam deitados, um ao lado do outro, olhando para o improvisado teto de cobertas. Eis então a oca deles. O improvisado teto de cobertas que Alex e eu colocamos para parecer uma cabaninha. Era tudo muito improvisado, mas conseguimos o que tínhamos em mente: divertir os meninos. Alex despediu dos meninos e de mim e saiu do quarto. Sentei na cama, destinada a nós. Elevei o pensamento a Deus, a Jesus naquele momento, pedindo orientação. E comecei a sentir um bem-estar enorme
e um sentimento de familiaridade. Sabia que era algum dos meus mentores por perto. Agradeci, mesmo antes de receber o recado. Estava de noite no plano terreno e eu vi uma bolha enorme de luz iluminando o quarto todo e chegando até a minha frente, indicando o chão. Quando reparei, existia uma espécie de porta no chão, estilo um alçapão, e eu não tinha visto antes. Levantei da cama, procurei uma espécie de alavanca ou maçaneta ou alça para abrir a porta e nada. Como é que será que abri aquela porta no chão? Pensei. E a luz, em resposta à minha pergunta, indicou o livro de capa roxa, a qual eu havia acabado de colocar na estante, no espaço livre. Estranhei, sim, claro que eu estranhei, mas a espiritualidade sabe de todas as coisas. E caminhei até a estante onde estava o livro. Assim que eu me aproximei do livro e o ergui nas mãos, para minha surpresa, havia uma alavanca no fundo da estante. Segurei com as mãos e a acionei. E, sem barulho, sem alarde, a porta foi aberta, aparecendo assim alguns degraus. Curiosa, eu quis descer, mas não estava certa se iria sozinha. A luz então desceu os degraus e eu a segui, entendendo que era uma autorização. A escada desceu um lance curto, onde paramos em frente a um dormitório, no andar de baixo do meu dormitório. Estava apenas com uma cama grande, que parecia com a minha, e um abajur do lado, em cima de uma escrivaninha. Do outro lado tinha uma outra porta, onde descobri ser um banheiro. Paralisei ao saber que Samara, assim como a maioria dos Álvares, era precavida em manter sempre um quarto extra na casa da sede. A luz do meu guia pediu para eu subir as escadas, e assim que eu cheguei no andar de cima, onde me servia de quarto naqueles dias, um barulho ensurdecedor foi ouvido na sala. A porta havia caído no chão. Peguei o tapete onde estavam os dois meninos e retirei puxando junto de mim, ao mesmo tempo que a proteção do telhado caiu. Assim que peguei Rony, Alex chegou e pegou Miguel e descemos as escadas. Eu sabia abrir a porta, mas para fechar precisávamos estar no andar de cima. Filho, acorda. Preciso que seja forte e se mantenha aqui. Miguel e Rony responderam ao mesmo tempo, estufando o peitinho, passando por corajosos. Alex subiu as escadas. Antes que chegasse à alavanca, um canis o alcançou e o arremessou à parede. Alex caiu no chão, desacordado. Subi, correndo as escadas do quarto extra, e cheguei até a alavanca, acionando-a, antes que o canis pegasse a minha perna, levando-o até a porta do quarto, onde um lupino entrou e se arremessou sobre o canis. Era Samuel, que estava por perto. Corri até a cozinha com a intenção de pegar sal, mas a sala estava com mais 5 canes, cheirando ao ar. Um deles mandou outro me pegar, e correndo entrei no quarto de Alex, fechando a porta em seguida. Sabia que a porta não seguraria o canis por muito tempo, mas sabia que Samara tinha armas. Afinal, ela era uma alvarez. E eu só precisava encontrar. Quando a porta veio ao chão, eu estava com a pistola em mãos e atirei nos olhos do cane, que uivou alto, muito alto, chamando ajuda. Os demais canes que haviam chegado, e aconteceu que um deles me pegou pelas roupas e me levou para o lado de fora da casa.
Ouvintes, fui colocada no chão, em frente à fazenda, onde havia um descampado. Estava sim com arma em punhos, mas pensem, eu só tinha 7 tiros contra 12 canes. Eles rodearam meu corpo no chão e juro que ouvi o que parecia ser o líder deles dizer: ela é a ciganinha. Não queremos ela, queremos os índios. Foi o que combinamos, disse o maior e mais forte deles. Eu não ia discutir com ele e muito menos gostaria que ele soubesse que eu escuto o que ele fala. Então eu me calei. E foi nesse instante que a luz da lua iluminou a roda de lobisomens lupinos ao redor dos canes. E uma batalha se estabeleceu. Levantei do chão e tentei entrar na casa, mas eram brigas por todos os lados, então decidi subir na árvore, apenas para sair do campo de batalha, ainda com a arma em mão. Canes são, em sua maioria, mais fortes que os lupinos, porém, os lupinos são mais rápidos, e a sintonia entre canes os transformava em verdadeiras armas de guerra. Eu estava em cima da árvore, olhando a guerra acontecendo bem à minha frente. A luz estava ao meu lado, me mantendo calma. Foi então que algo me chamou a atenção. Um pequeno lupino, lutando feito um guerreiro. A rapidez do pequeno lupino o deixava ainda mais letal aos canes. Um a um dos canes foram derrotados, e conforme foram abatidos, voltaram à forma humana. E o que me surpreendeu era que todos eram índios. Como a minha família me ensinou a não julgar antes de conhecer, apenas absorvi a informação. Vendo que estávamos seguros, desci da árvore, correndo até os meninos. Em poucos segundos, estava esbaforida, mas no quarto, acionando a alavanca que abriria a porta do quarto no subsolo, onde estavam os meninos. Assim que a porta se abriu, Rony e Miguel saíram do quarto, cada um com um pé da cama nas mãos, como se fossem lutar, igual aos brinquedos que faziam. A visão da coragem dos meninos, da disposição dos meninos para guerrear, me encheu de orgulho. Corri para Alex, que ainda estava no chão, desacordado. Nesse instante, um lupino entrou no quarto, e pelo volume do abdômen, eu sabia se tratar de Samara. Ela o elevou e colocou até a cama de casal, no outro quarto. Antes de sair, Samara me olhou nos olhos e eu sabia o que ela queria dizer. Mesmo assim, eu ouvi. Por favor, cuide dele. Confirmei com a cabeça e ela saiu. Peguei a minha maletinha inseparável, claro que eu não ia viajar sem ela. Separei algo que coloquei num lenço. Depois aproximei do nariz de Alex, que aspirou alguns segundos, acordando com o odor. Esme, disse ele. As crianças. Estamos aqui, papai, disse Miguel, ainda com os pés da cama em punho. Alex sorriu e abraçou ambos os meninos. Na mesa de café da manhã, estávamos todos reunidos. Tinha mais café do que o esperado, então eu imaginei que teríamos visitas. Ainda bem que os meninos estavam aqui, disse Alex para Samara, que sorriu, olhando para os meninos. Que ótimo, temos pessoas corajosas na família, disse Samara rindo e olhando para Samuel, trocando um olhar de cumplicidade de ambos. Samuel pegou minha mão e beijou. Nesse momento, alguém batia no batente da porta e Samara pediu para entrarem. Eram cerca de 12 índios caiabê, inclusive uma linda menininha que vinha de mãos dadas com um senhor mais velho, com um cocar enorme, colorido,
que seguiam de ambos os lados do corpo até a cintura. Bom dia, patrão, disse o mais velho. Cheguei mais, tem café quentinho, disse Samuel. Não queremos incomodar. Quando vi os meninos estavam ao lado da menininha, imaginei ser a Marie, a menina. Depois de alguma insistência, os índios se serviram, mas sentaram-se no chão, ao lado da mesa. A menininha me olhou nos olhos, enquanto os mais velhos conversavam. Obrigado por nos avisar, ciganinha, disse o homem, com cocar, que depois soube se tratar do cacique da tribo. Então, estamos aqui para nos ajudar, senhor, eu disse. Pode me chamar de Uno. Se não tivéssemos sido avisados, não sei o que seria de nós. Me calei. Eu não os avisei. Mas alguém em meu nome avisou. Olhei para Samuel, que estava sorrindo para mim. Achou mesmo que nós estávamos ouvindo o que você e Alex falaram ontem, né? Enquanto estavam na frente dos livros, disse Samuel. Troquei um olhar com Alex, que sorriu divertido. Temos uma das melhores audições do mundo animal, cunhada, disse Samara. Eu sorri. Ainda bem que ouviram, eu disse. Não conseguiríamos sem vocês. E silenciei. E os meninos começaram a ralhar comigo. Ainda bem que tínhamos os meninos. Disseram eles. Mas agora me responda uma coisa. Como descobriu o quarto de baixo? Perguntou Samara. Alex respondeu. Indiquei um livro para Esme e ela levou para o quarto e colocou justamente no espaço aonde tinha a alavanca à mostra. Eu sorri, já que sabemos que não foi assim que eu descobri. Se não fosse a ajuda do mentor, dos espíritos elevados, a ajuda de Deus, naquele momento, seríamos presas fáceis. Mas será que eles acreditariam na luz que eu vejo? Então eu achei melhor concordar com Alex. A Marie se aproximou de mim, olhou para minha barriga e disse: A ciganinha tem uma menina na barriga, disse a Marie, baixinho. Acha que pode ser uma menininha? Perguntei. Sim, uma linda menininha, parecida com você, tia. Nesse instante, os olhos castanhos da Índia ficaram vermelhos e notei que o pequeno lupino que guerreou lindamente nessa madrugada era ela. Continua. Pessoal, quero pedir mais uma vez 1000 desculpas. Foi o único momento que eu consegui sentar e passar essa informação no dia de hoje. Espero que tenham gostado. Me perdoem mais uma vez pelo barulho no fundo. E eu vou ter que passar outra mensagem nesse momento. Deixa seu like. Ajuda tanto o canal. Deixa seu comentário, pelo menos 3 caracteres, para ajudar o canal. Nós vamos melhorando, vamos comprando equipamento e vamos crescendo. Combinado? Já prometemos que uma parte da nossa renda a gente reverte para caridades. Nós estamos aproximando agora o mês de dezembro e nós queremos fazer uma festa para crianças. Mas sem a ajuda de vocês, simplesmente dando um like ou fazendo seu comentário, não é possível. Um grande beijo, espero que tenham gostado e fiquem para a próxima.